Em nome de Allah, clemente, misericordioso, e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e seguidores. Era da recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre, em suas palavras, em seus discursos, a recomendação do temor a Deus. Por isso se repete muito a lembrança dos versículos em que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena o temor a Ele, como esses que sempre ouvimos: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. E tantos outros versículos: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ó humanos, temai ao vosso Senhor, porque o estremecer da hora, a hora do fim do mundo, será algo muito grandioso. O ser humano ligado a Deus nesse dia estará tranquilizado, estará salvo. O que significa então este temor a Deus? E por que tanto esta recomendação se repete na palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque também é costume do crente recomendar isso. Alguém te pede: me recomende algo, auxine. Você diz: ittaqillah. É do costume dos crentes também, e na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, numa despedida, na viagem, quando duas pessoas irão se despedir e cada um tomará um rumo, um diz para o outro: usika bitaqwallah, te recomendo o temor a Deus. Temer a Deus é temer a Ele, praticar a revelação e se preparar para a morte. E aí é dado um exemplo também, quando alguém perguntou a uma pessoa: o que é isso? O que é at-taqwa? Ele disse: você já andou alguma vez num espaço, num caminho cheio de espinhos? Aí o outro disse: já. O que você fez? Ele disse: eu tomei cuidado para não pisar nos espinhos, andei com atenção. Então essa é at-taqwa, que você ande com cuidado, ande conforme aquilo que Deus quer. Não de qualquer jeito você vive a vida. Então a taqwa nada mais é do que a pessoa crer e fazer as boas ações, zelar pela vida, seguir os mandamentos, seguir aquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão nos cita que os que são tementes são os mais próximos de Deus e são os mais importantes para Deus. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Deus cita para nós que nos criou de homem e mulher. Todos nós, o ser humano, foi criado ou homem ou mulher. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. E vos fiz povos e tribos para um conhecer o outro e um povo conhecer o outro. Quem é o melhor dentre esses povos? É o branco? É o negro? É aquele que é do povo tal? Aquele que nasceu no Ocidente ou no Oriente? Aí depois vem a conclusão: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Aí vem o termo atqakum, aquele que é mais temente. O melhor para Deus é o mais temente. Inna akramakum indallahi atqakum. Não há diferença entre negro e entre branco, entre árabe e não árabe, entre americano e brasileiro. Para Deus, a medida é o quê? O termômetro qual é? At-taqwa, atqakum. Aquele que é mais querido para Deus é o mais temente a Ele, é o mais próximo a Ele. Então esse é um ponto importante. Inna akramakum indallahi atqakum. Também no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala sempre cita os tementes como pessoas que terão grande prêmio, terão grande recompensa e terão a salvação no dia do juízo. Os tementes terão os jardins do paraíso, onde lá estarão eternamente. E é citado o termo os tementes, ou seja, aqueles que temeram a Deus, seguiram as recomendações da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. E quem temer a Deus, quem for crente, quem for virtuoso, reto, Deus dará para ele uma saída. Hoje eu tenho problemas, eu quero soluções. Hoje eu estou em apuros, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter, além da paciência, taqwallahi ta'ala. Deus promete, é uma promessa, não é uma informação comum. Diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Aquele que temer a Deus, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Vai abrir para ele uma porta, vai dar para ele uma saída.
E aí o complemento do versículo, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, irá prover para ele por onde ele menos espera, por onde ele nunca pensava que iria dali ganhar o seu sustento, ou iria dali resolver o seu problema. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Então, o temor a Deus é uma porta das portas do sustento, e é uma porta das portas da tranquilidade, da segurança, tanto interior como exterior. E são muitas as histórias que comprovam isso, da biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, e exemplos e parábolas sobre como entendemos, e quem temer a Deus, Deus dará para ele uma saída. Deixamos algumas dessas histórias para um encontro próximo, inshaAllah ta'ala, e pedimos a Deus que sejamos todos dos tementes e dos crentes nele, inshaAllah ta'ala. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre todos os seus companheiros e seguidores. Havíamos falado algo sobre o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa, e gostaríamos de seguir hoje com alguns exemplos práticos de como at-taqwa, o temor a Deus, a proximidade de Deus, leva o ser humano ao sucesso, leva o ser humano ao triunfo. Na teoria falamos que at-taqwa é o caminho para o sucesso. At-taqwa faz com que o ser humano tenha de Deus para todos os problemas uma saída, mesmo que a longo prazo. Isso sem contar que mesmo que eu não tenha as boas consequências da taqwa, do temor a Deus, mesmo que eu não tenha as boas consequências do temor a Deus visíveis na minha vida, me é guardado para a vida eterna aquilo que é muito melhor do que temos na vida mundana. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou Abdullah ibn Abbas, que é o seu primo, e quando ele ainda era garoto, logo na juventude dele, ainda criança, dizia para ele: Ya ghulam, ó garoto, eu vou te ensinar algumas palavras. Tema a Deus onde quer que esteja. Tema a Deus e irá o encontrar à tua frente. Tema a Deus onde quer que esteja. Tema a Deus e o encontrarás à tua frente. Se quer rogar, quer perguntar, quer implorar a alguém, implore a Deus. E saiba que se todo o mundo se unir para te beneficiar com algo, não irão beneficiar você, a não ser com algo que Deus decretou para ti. E se todo o mundo se unir para te prejudicar com algo, não irão conseguir te prejudicar, a não ser com algo que Deus decretou para ti. Assim o profeta sallallahu alaihi wasallam já educava aquele rapaz na época da sua juventude, ainda antes na sua infância, plantando no coração dele o contato com Deus, ensinando ele que tudo vem de Deus e que o temor a Deus é a melhor bagagem que ele vai ter na vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam também nos deu um exemplo do temor a Deus e qual foi o resultado do temor a Deus para alguns indivíduos. Nos é narrado que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou a história de 3 pessoas. 3 amigos estavam a andar e eles precisaram se acolher dentro de uma caverna, dentro de uma gruta, por causa do clima ou da chuva. Então eles precisaram entrar nesse lugar. Estando ali os 3, a caverna se fechou. De cima da montanha caiu uma pedra e tampou a saída deles. Um deles falou para os outros 2: só irá vos salvar dessa situação que cada um de nós rogue a Deus pelas boas ações que temos feito. Só nos salvará dessa situação o seguinte: que cada um se dirija a Deus com toda a sinceridade e rogue a Deus por uma boa ação que um de nós tenha feito. Então o primeiro se dirigiu a Deus e citou uma boa ação que ele fez. A boa ação dele que ele citou: o respeito e a obediência aos pais. O segundo citou o arrependimento do adultério, a zina. O terceiro citou a honestidade que ele tinha. O primeiro se dirigiu a Deus e disse: Ya Rabb, Ya Allah, eu tinha os meus pais já em idade avançada, idosos, e eu jamais dava de beber a alguém antes de dar a eles. Ou seja, ele ia, ordenhava o leite, ia fazer o seu serviço. Os primeiros a beberem do leite, os pais. E certa vez eu me atrasei no trabalho, fui cortar lenha e voltei. E encontrei que eles estavam
a dormir. Então eu fiquei esperando de pé, até que eles acordassem, e só acordaram de manhã quando eu dei para eles o leite. E ao meu redor, os meus filhos chorando. Mas eu não adiantei aos meus pais ninguém. Allahumma, Ya Allah, ó Deus, se eu fiz isso por ti, então nos salve dessa nossa situação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam conta isso e diz: a pedra se deslocou um pouco, porém ainda não podiam sair. O segundo citou que amava a uma prima que ele tinha, gostava muito dela e sempre assediava ela para que ela tivesse relações com ele, uma relação ilícita, o adultério. Ela sempre dizia a ele: tema a Deus, não. E certo dia ela teve uma necessidade e chegou até ele e pediu para ele ajuda. E ele deu para ela 120 dinares e disse para ela: eu te dou isso e em troca você faz o adultério comigo e você se entrega para mim. Um presente para você suprir a sua necessidade e em troca você se entrega para mim. Então ela disse sim. E na hora que estavam juntos e a sós, antes de ocorrer o fato, ela disse: Ittaqillah, disse a palavra da qual a gente está falando. A pessoa, quando ouve essa palavra, tem que ter um resultado, tem que ter um peso. Ela disse para ele: Ittaqillah, tema a Deus. Que peso tem para nós essa palavra? Para ele mesmo, na perdição que ele estava e naquele vício, e o amor que ele tinha por ela, teve um peso na hora. Ela disse para ele: tema a Deus e não desfaça a aliança senão pelo teu direito. Ou seja, não cometa isso senão pelo direito que você tem, pelo casamento, pelo dever que você vai ter comigo, não uma relação passageira e um adultério. Então ela disse para ele: tema a Deus e não o faça senão por teu direito. Aí ele saiu e deixou aquele dinheiro ali e disse, naquela ocasião, na ocasião da caverna, disse: ó Deus, se eu fiz isso por ti, então nos salve dessa nossa situação. Então a pedra se abriu mais um pouco. O terceiro, o que ele vai citar? O que ele fez? E imaginem, uma pessoa que não tem nada, não tem nenhuma bagagem para falar, ou para se dirigir a Deus um dia e dizer: eu necessito de ti, e todos nós somos necessitados de Allah subhanahu wa ta'ala, não ter nada na bagagem, que um dia prostrou a Deus, que cumpria as orações, que era religioso a Deus e religioso com as pessoas. Religiosidade não é só com Deus, e isso vem nesse terceiro exemplo. O que ele fez? Qual que foi a taqwa dele? Qual que foi o temor dele? Se dirigiu a Deus e disse: Ya Rabbi, Ya Allah, ó Deus, eu tinha vários empregados e todos eles fizeram serviços para mim e paguei a todos, a não ser um foi embora antes de receber. A culpa não é dele se ele foi embora e não recebeu, mas ele não pensa assim. A recompensa, o salário desse último empregado ficou comigo e eu guardei e eu investi e multipliquei esse dinheiro. Depois de muitos dias apareceu o cidadão, disse: Senhor, o meu salário eu vim buscar. Aí ele apontou para um rebanho que tinha na frente dele e disse: olha, está vendo esse gado, essas ovelhas? São todos seus. Aí o homem disse: você está rindo de mim? Eu só vim pegar o meu salário. Então ele disse: não, mas é isso mesmo, tudo isso que você está vendo na sua frente é resultado do dinheiro que era seu. Eu investi e trabalhei com ele e é tudo seu, pode levar tudo e não deixa nada aqui. Esse homem podia dizer o quê? É honestidade ele ter guardado o dinheiro e dado ao empregado. Isso aí já é honestidade. Mas só que esses que a gente estamos citando, eles fizeram coisas que são o auge do temor a Deus, o ponto mais alto do temor a Deus. Ele ter dado dinheiro para ele, honesto. Mas esse não, esse era super honesto. Tudo é seu, pode levar. E se dirigiu a Deus naquela ocasião e disse: se eu fiz isso por ti, então nos salve dessa nossa situação. Então vejam, o que é o temor a Deus? Esse exemplo que o profeta sallallahu alaihi wasallam dá para nós sabermos, conhecermos, pensarmos, refletirmos sobre o assunto da sinceridade a Deus. Vejam a palavra que cada um dizia: Allah, Ya Allah, se eu fiz isso pela tua face, nos salve dessa nossa situação. Primeiro, respeito, obediência ao pai e à mãe. O segundo, arrependimento do pecado. O terceiro, a honestidade.
e dar a cada pessoa o seu direito. E assim aconteceu que a pedra se foi, a porta se abriu e eles puderam sair andando. Então esse é um exemplo prático do temor a Deus, o que traz para nós na nossa vida. Às vezes a pessoa diz, não, mas isso acontece com alguns, ou isso é consequência boa, mas não é com todo mundo. Deus, Ele mede todas as nossas ações, e cada coisa que acontece conosco pode ser que seja pela ação que nós temos. Pode ser que seja algo que eu não dou valor, mas Deus me desviou o mal por causa disso. Finalizando, Allah subhanahu wa ta'ala cita sobre os que temem e sobre as más ações que podem até fazer. Mas a pessoa que é temente, o que acontece com ela? Allah subhanahu wa ta'ala diz, e aqueles que temem, quando os atinge um desvio do Satanás, eles se lembram. E aí eles são videntes. Eles logo entram de volta à linha correta e se lembram. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. E aí eles são videntes, eles enxergam. Eles não se afundam, não se afogam naquele erro. Quem teme a Deus não é santo, mas só que quando lembra e quando vê o erro, logo ele tem condições de se levantar, voltar e de reformar. É assim que nós queremos ser, sempre cumpridores daquilo que é religião, daquilo que é doutrina de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto com Deus como com as pessoas. Pedimos a Deus que sejamos destes, inshallah ta'ala, amém.